Oi, gente! Como prometido, vamos falar um pouco mais sobre eletrização. Mas, antes de começar a aula, eu vou colocar um vídeo para vocês. Eu participei de um simpósio de ensino de física faz uns 3 anos, mais ou menos. E aí lá tinha um aparelho muito famoso, que é aquela bola de metal em que as pessoas põem a mão e daí acontecem umas coisas engraçadas com o cabelo. Eu vou colocar o vídeo para vocês e na aula de hoje a gente vai entender tudo como isso funciona. Então, aqui tem um pedacinho do que estava acontecendo. Como uma pessoa de cabelo comprido sempre sobra pra mim esse tipo de coisa. Então, eu tô mais do que acostumada a botar a mãozinha lá no gerador de Van de Graaff, ver os meus cabelos se arrepiarem. E, enfim, hoje a gente vai entender por que isso acontece e como que isso acontece, tá? Primeira coisa que a gente pode lembrar da aula passada é do poder das pontas. Então, percebam que o mais ponta que a gente tem em uma pessoa de cabelo comprido, por exemplo, vai ser a ponta dos cabelos. Então, vai acontecer alguma coisa que vai fazer com que eu receba uma carga elétrica. E se vocês... Eu não lembro se no vídeo dá pra ver direito, mas eu tava em cima de uma plataforma que era isolante. Então, a carga que eu recebi nessa situação ficou concentrada no meu corpo. Porque se eu tivesse com o pé no chão, eu seria, tipo, o chamado fio terra, né? Eu ia descarregar, mandar toda essa carga pra terra. Por isso que eu precisava ficar em cima de uma plataforma que fosse isolante. Então, essas cargas que estão vindo de um jeito que a gente vai entender daqui a pouco, estão se concentrando no meu corpo, foram principalmente para a ponta do meu cabelo. E aí, como a gente vai ter cargas iguais nas pontas dos meus cabelos, eles vão se repelir violentamente. Por isso que tem fio de cabelo para tudo que era lado, tá? Basicamente foi isso que aconteceu. E agora a gente vai entender de onde veio essa carga, por que que eu fiquei carregada nessa situação, o que que aquela bola de metal faz que deixa a gente carregado. E se alguém encostasse em mim, a pessoa ia levar um choque, porque daí toda a carga que estava concentrada em mim ia passar, por exemplo, se o cara que está com o dedo esticado aqui chegasse muito perto, toda a carga que estava em mim ia passar através dele para a Terra, para o planeta Terra, tá? Então, basicamente, eletrizar, como a gente já comentou um pouquinho na aula passada, significa alterar o número de elétrons de um corpo. Então, um corpo pode estar carregado positivamente ou negativamente, dependendo do que aconteceu com os elétrons lá no corpo, como é que eles foram alterados, se ganhou, se perdeu e etc. Então, aqui, só para vocês verem melhor como é que é, para quem não conhece, isso se chama gerador de Van de Graaff. E aqui tem uma menininha, é uma foto do Google, tá? Só mostrando, no cabelo dela ficou bem mais nítido do que o meu, né? Mas é isso, porque meu cabelo é muito fino. Então, como eu disse, o corpo pode estar eletrizado positivamente, caso ele tenha falta de elétrons, como a gente também já falou na aula passada. E aí, se ele está eletrizado positivamente, normalmente a gente representa isso como sinais positivos aqui, só para dizer, olha, tem elétrons faltando naquele corpo. Porém, se a gente fizer um aterramento, ou seja, se a gente ligar um fio condutor nesse corpo e ligar isso na Terra, vai acontecer que esse corpo vai voltar a ser neutro. Como ele tinha elétrons faltando, o que vai acontecer? Os elétrons, que existem de montão no planeta Terra, já que ele é gigante, vão, através desse fio, subir aqui pelo fio, né? Eles vão se movimentar e entrar ali no condutor, que estava com elétrons faltando, para equilibrar a situação. E daí, a partir disso, ele volta a ser neutro, tá? Então, um jeito da gente fazer as coisas voltarem a ser neutras é isso, fazendo um aterramento. Lembra que eu falei? Se o cara encostasse em mim, toda a minha carga ia passar por ele e pela Terra. Então, ele faria o papel exatamente deste fiozinho. Ou o corpo poderia estar eletrizado negativamente, isso significa que tem elétrons demais, tem elétrons em excesso, a gente normalmente representa como carguinhas negativas. E aí, mesma coisa, se eu fizesse um aterramento, nesse caso, como tem elétrons demais, os elétrons se movimentariam saindo desse corpo e indo em direção à Terra. O que é importante a gente pensar? O nome desse processo é eletrizar. Isso significa que quem está se movimentando, quem está sendo alterado, é o número de elétrons.
Por quê? Porque eles estão tem alguns que estão um pouco mais livres ali em volta do núcleo. Os prótons, eles estão muito presos lá no núcleo. É difícil, é muito complicado para a gente mudar o número de prótons de um átomo. Então, os prótons a gente não mexe, tá? O nome do processo não é protonização, não tem nada a ver. Nem existe essa palavra, acabei de inventar. É eletrização. Quem a gente mexe é sempre nos elétrons, tá bom? E como é que a gente pode fazer esse processo de eletrização? Hoje a gente vai conhecer 3 jeitos de fazer isso. O primeiro, eu já comentei brevemente na aula passada, que foi o que a gente fez para colar o canudo na parede, lembra? É o procedimento de fazer uma eletrização por atrito. Então, basicamente, o que a gente faz? A gente pega 2 corpos que sejam feitos de materiais diferentes, esfrega um no outro. Eu coloquei a palavra esfregados, eu sei que ela é horrível, mas eu poderia substituir por atritado, só que ia ficar muito repetitivo, né? Por atrito eu vou atritar. É óbvio que eu vou atritar. Mas o que significa atritar? Então é tipo esfregar. E aí, quando a gente faz esse processo de esfregar uma coisa na outra, um arranca elétrons do outro. E aí, o que acontece? O que perdeu elétrons ficou com elétrons a menos, então ele vai ficar carregado positivamente. E o que ganhou elétrons fica negativo. E com certeza vai ter exatamente o mesmo valor de carga, né? O módulo da carga, porque exatamente a carga que um perdeu é a que o outro ganhou. Só que sinais opostos, porque exatamente um perde e o outro ganha. Quando que a gente vê isso acontecendo? A gente vê isso acontecendo na nossa vida o tempo inteiro. Sabe aquele dia que tá frio, assim, tipo hoje, que eu tô gravando esse vídeo, tá muito frio? A hora que eu for tirar a blusa de lã que eu estou vestindo, ela vai ser atritada com o meu corpo. E aí, às vezes, a gente até escuta um tec, que é quando a gente tem essa descarga acontecendo, porque exatamente ao tirar a blusa de lã, ela esfregou na blusa que eu tava usando por baixo, ou na minha pele, ou no meu cabelo, e aconteceu exatamente esse processo de eletrização por atrito, às vezes até sem querer. Ou se vocês já pularam na cama elástica de meia, também acontece isso muito. Ou criança em escorregador de plástico, a hora que desce e escorrega a roupa no plástico, esfrega a roupa no plástico. Também acontece esse tipo de eletrização, então isso acontece o tempo inteiro mesmo. Até que quando às vezes a gente encosta na outra pessoa e leva um choque, sabe? É exatamente porque teve um tipo de atrito entre o corpo dessa pessoa e o ar. Então, se o ar tá muito seco, alguma coisa assim, ele pode roubar elétrons do corpo da pessoa, por exemplo. Dela fica carregada. E você encosta na pessoa, você leva choque. É isso que acontece, tá? E isso vai acontecer, como é que eu vou saber qual corpo que vai ficar positivo e qual que vai ganhar negativo? Qual vai ficar negativo? Quem que vai roubar elétrons de quem? Isso vai seguir uma chamada série triboelétrica. Então, tudo vai funcionar de acordo com isso. Eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos de materiais que estão, assim, já na ordem da série triboelétrica. Lógico que tem muito mais materiais, mas ia ficar muito comprido, muita coisa se eu pusesse todos para vocês, então eu peguei uma um pouquinho mais simplificada. Então, por exemplo, se a gente atritar lã com plástico, o que vai acontecer? O plástico está mais próximo do lado em que tem tendência a ganhar elétrons. E a lã está mais próxima do lado em que tem tendência a perder elétrons. Então, se eu atrito lã com plástico, o plástico rouba os elétrons da lã. E assim por diante. Então, sempre que a gente tiver um material mais próximo do ganhar, ele vai roubar elétrons do que está mais próximo de perder. Se a gente atritasse, por exemplo, lã e seda, ou melhor, lã e vidro, agora quem está mais perto do ganhar é a lã. Então, é a lã quem rouba elétrons do vidro. Entenderam a ideia? Então, sempre quem está mais perto do que tem maior tendência de ganhar, vai ter mais tendência a ficar negativo, já que elétron é negativo. E quem está mais próximo do que tem tendência de perder é o que vai perder os elétrons e, portanto, vai ficar positivo. O segundo método que a gente tem é a eletrização por contato, que é quando a gente literalmente encosta uma coisa na outra. Então, não precisa esfregar. Só de eu encostar já acontece essa transmissão das cargas. Porque normalmente a gente vai ter 2 condutores. E aí, nessa situação do GIF, essa da direita inicialmente estava neutro, enquanto que o bastão estava carregado negativamente. E aí, a hora que encostou, essas cargas se redistribuíram de modo que elas foram ao mesmo tempo conservadas, né? Porque nenhuma carga desapareceu, elas só mudaram de lugar, ficou um pouquinho para cada um. E quando os 2 corpos têm exatamente o mesmo tamanho, elas vão se distribuir igualmente.
tá? Então, aí ficaria metade para cada um. A gente já vai entender tudo isso. Então, o que a gente precisa saber para entender é o segundo princípio da eletrostática. O primeiro era aquele da repulsão e atração, lembra que a gente falou na aula passada? O que a gente vai falar agora é o da conservação das cargas. Então, a carga total antes no nosso sistema, por exemplo, no GIF, seria a carga da esfera aqui em cima do suporte, somado com a carga do bastão, nosso sistema é essas duas coisas, antes, então os dois juntos, total, tem que ser igual à carga total que tem depois. Percebe que o número de eletronzinhos que tem aqui na nossa imagem continuou o mesmo, só passou uma parte de um para o outro. Esse é o princípio de conservação das cargas elétricas. Se a gente tivesse duas cargas exatamente com o mesmo tamanho, o que aconteceria? Imagina que eu tenho uma carga Q qualquer, sei lá, posso imaginar 10 coulomb. É um número qualquer. E a outra é neutra. E eu coloco as duas em contato. Quando eu coloco as duas em contato, as cargas vão conseguir se movimentar livremente ali dentro. E aí, a hora que a gente separa, fica metade da carga para cada uma. Então, qual que era a carga total? Essa aqui tinha Q e essa aqui não tem nada. Então, a carga total é Q. A hora que a gente separa, vai dividir por 2, então vai ficar Q sobre 2 para cada uma. O que significa isso? Significa que elas vão ficar com carga exatamente do mesmo sinal. E se elas tiverem o mesmo tamanho, se as duas bolinhas, né, que a gente fez aqui, os dois corpos, tiverem o mesmo tamanho, vai ficar exatamente metade para cada uma, se forem duas. Se eu juntasse as três do mesmo tamanho, a hora que eu separasse, ia ficar 1/3 para cada uma. E assim por diante. Se eu pegasse essa daqui e colocasse em contato com uma outra, eu ia fazer o mesmo procedimento. Soma as cargas para ver a carga total antes, e a carga total depois é a mesma, divide pelas duas. Então, aqui tem um outro exemplo, ó. O corpo que a gente tinha inicialmente aqui do lado esquerdo, ele estava eletrizado positivamente, o que significa que ele tinha elétrons faltando, né? E aí, a hora que ele entra em contato com o da direita, que está neutro, percebe, se ele tinha elétrons faltando, ele tinha 4 elétrons faltando. Aí, esse daqui emprestou 2 elétrons para ele, e aí, no fim das contas, ficaram os dois com 2 elétrons faltando. Então, é uma outra coisa que pode acontecer. Esse daqui passou os elétrons para que estava sem nada, né? E ficaram os dois negativos. Esse aqui passou os elétrons, ele já estava neutro. Aí ele perdeu elétrons para tentar amenizar a situação do outro. E aí, no fim, ficaram os dois com 2 elétrons faltando. É basicamente essa a ideia. E aí a gente consegue entender este belíssimo GIF, meio antigo, mas eu acho ele muito legal, que é um pêndulo eletrostático aqui. Então, percebe, ó, aqui tem um sinal positivo. Então, o que o cara faz? Ele pega essa esfera que ele está segurando por um bastão, provavelmente feito de algum material isolante, ele encosta primeiro no positivo, aí, o que acontece? Eletrização por contato. A esfera na mão dele ficou positiva. Aí ele pega a esfera na mão dele e encosta no pêndulo. O pêndulo provavelmente inicialmente estava neutro, estava paradinho ali. A hora que ele encosta na outra, o pêndulo também fica positivo. Daí, ele pega o que está na mão dele, encosta de novo no positivo lá que estava carregado, e a hora que ele tenta chegar perto do pêndulo, ele fica fugindo, né? Ele é repelido. Por que ele é repelido? Exatamente porque os dois estão com carga positiva agora. E como estão os dois com carga positiva agora, eles vão tentar ir para longe um do outro. Vai acontecer repulsão. Percebe que no começo, a hora que ele só chega perto do pêndulo, o pêndulo vem na direção dele? Isso acontece por conta do fenômeno que a gente chama de indução. A gente vai falar sobre ele agora. O fenômeno da indução, basicamente, é a gente fazer um corpo ter carga sem encostar. Então, a gente não vai nem encostar, né, fazer por contato, e nem esfregar. Então, percebe que o único corpo que tinha carga no começo era esse bastãozinho aqui, que vem com a mãozinha. E ele, a gente não encostou em ninguém. E o que a gente fez? A gente juntou 2 condutores que estavam neutros. A hora que esse bastãozinho veio para perto, como ele estava carregado positivamente, ele atraiu a parte negativa para perto dele e repeliu a parte negativa. Então, os negativos vieram para longe, os positivos vieram para perto. Se eu separo antes de afastar o bastão, a carga não consegue voltar para o lugar onde ela estava antes. Então, no fim, os dois ficaram carregados, os dois ficaram com carga. Esse corpo que veio, então, carregado inicialmente já é o que a gente chama de indutor, e os dois aqui, tanto o da direita quanto o da esquerda, ficaram induzidos.
Só pra gente ver com mais detalhes, eu tentei fazer uma representação aqui mais devagar, porque aquele GIF estava muito rápido, né? Então, só pra gente visualizar melhor. Eu fiz aqui o bastão sendo negativo agora, pra ficar diferente daquele. Então, eu venho com um bastão negativo. Aqui eu tenho um corpo que tá aterrado. Então, esse vai ser o meu corpo induzido. E percebam que eu desenhei 3 prótons e 3 elétrons. Então, ele tá neutro, certo? Aí eu venho com esse corpo indutor, aproximo da minha esferinha, mas eu não encostei nela. O que vai acontecer na hora que eu aproximar? Os elétrons vão querer ir o mais longe possível, porque eles vão ser repelidos. E os prótons o mais perto possível. Então, os prótons estão ali felizes que veio uma carga negativa ali. Mas os elétrons, eles conseguem se mexer livremente. E eles querem ir o mais longe possível. Só que esse fio é condutor e ele liga na Terra. Onde é o mais longe possível que esses elétrons conseguem ir? Exatamente, para a Terra. Então, o que acontece? Eles vão embora. É lógico que não todos, tá, gente? Alguns elétrons vão embora. Aí, imaginem vocês que esse corpo ainda tá aqui perto, eu venho e corto o fio. O que vai acontecer? Os elétrons que foram embora não vão conseguir voltar, porque eu cortei o fio. E aí, mesmo que eu afaste esse corpo que estava carregado, o meu corpo, originalmente neutro, agora tem elétrons faltando, porque os elétrons dele foram embora. Então, ele ficou carregado positivamente. O que a gente percebe? A carga que esse corpo induzido tem agora no final é a carga contrária que tinha o corpo indutor. Então, ele era negativo, ele ficou induzido positivamente. Mas, vamos supor que eu não sabia exatamente o que eu tinha que fazer. E aí, no começo eu fiz tudo certinho, aproximei, repeli os elétrons, mas aí, em vez de cortar, eu afastei o bastão. A partir do momento em que eu afastei o bastão, o que vai acontecer com os elétrons que tinham ido embora? Eles vão voltar, eles não estão mais sendo repelidos. Então, eles voltam. E aí, depois, mesmo que eu corte, não vai adiantar nada, porque os elétrons voltaram. O meu corpo continua neutro. Então, nessa situação, não aconteceu eletrização por indução, porque não tem eletrização aqui, o corpo não está eletrizado, ele continua neutro. Então, se eu cortar primeiro, acontece a eletrização. Se eu não cortar primeiro, mas afastar o bastão primeiro, aí não acontece a eletrização. Então, tomem cuidado com a ordem das coisas, isso importa. E aí, só pra gente entender melhor a situação do GIF, agora o meu corpo indutor está eletrizado positivamente. A hora que eu aproximo, o que vai acontecer na situação em que a gente tenha o fio terra? O positivo atrai negativos. Então, os negativos da Terra é que sobem aqui por esse fio e vêm para mais perto do positivo. Então, vem elétrons de lá agora. Olha, um monte de elétrons vieram de lá. E aí eu corto, né? O que vai acontecer? Os elétrons que vieram não conseguem mais ir embora. E aí, mesmo que eu afaste o bastão, não vai mudar, porque ele já está com excesso de elétrons. Ele já está carregado negativamente. Tudo bem? E aí a gente consegue entender, enfim, o que aconteceu na aula passada, quando eu falei para vocês que eu colei os canudos na parede e não foi com cola. Eu colei, não. Na verdade, acho que foi a Carol que colou. Enfim, o que aconteceu? A gente fez uma eletrização por atrito inicialmente, esfregando o guardanapo no canudo, aí ele ficou com carga elétrica, mas a parede estava neutra. Só que a parede, assim como qualquer outro corpo neutro, é formado por cargas positivas e negativas. Só que elas estão em equilíbrio, então ele tem o mesmo número de cargas positivas e negativas, mas ele tem cargas positivas e negativas. Então, a hora que o meu canudo carregado se aproximou da parede, ele atraiu as cargas opostas às cargas que ele tinha e repeliu as cargas que eram parecidas com as que ele tinha. E isso foi suficiente para que existisse uma força ali que mantivesse ele preso. E na nossa imaginação, a gente achava que dali a pouquinho ia cair, né? Tipo, espera uma hora e tal e vai cair. E não, gente, ficou a faculdade inteira ali colado, de verdade. Só caiu um dia que alguém bateu o braço, assim, se espreguiçando, acertou o braço, daí derrubou. Mas se não fosse por isso, teria ficado, vai saber quanto tempo. Aí acabar a faculdade, a gente teve que tirar para devolver o apartamento, né? Senão a gente teria deixado até hoje. E agora, como prometido, vamos entender o que aconteceu lá no gerador de Van de Graaff.
Então, se a gente olhasse dentro da máquina, daquela bola de metal, ela tem realmente uma carcaça, né, de metal aqui em volta. Então, é condutor, né? E ligado a ele, a gente tem uma escova aqui, que vai estar em contato com este negócio, que é uma correia feita de borracha. E aí, essa correia é girada por este motor. Então, ela fica girando loucamente ali. E ela é atritada aqui, tanto em cima quanto embaixo. E olha a palavra que eu usei, atritada. Então, existe eletrização por atrito. Se existe eletrização por atrito, alguém rouba elétrons do outro, né? E aí, o que que acontece? A correia, né, o negócio de borracha, ele vai ficar eletrizado negativamente. E a esfera que tem em volta vai ficar eletrizada positivamente. E aí, então, aqui a gente tem uma carga positiva. E lá embaixo a gente tem um fio também metálico ligado em um outro bastão aqui que tem um cabo isolante. E aí, aqui aconteceu o atrito, então esse cabo isolante por dentro passava esse fiozinho, né? O cabo isolante é só para a pessoa que tá fazendo o show da física poder segurar aqui sem levar choque, né? E aí, a hora que ele aproxima esse bastão que tava com a carga que foi adquirida pela borracha ali embaixo, então negativa nesse caso aqui, imagina, esse daqui tem carga negativa. Esse aqui tem carga positiva, que é aquela que se acumulou por conta do negócio ser um condutor na superfície, lembra? Nesse caso foi onde eu coloquei a mão, né? Eu tava com a mão aqui em volta. Mas às vezes ninguém põe a mão. E a pessoa que tá fazendo o espetáculo pega aqui esse bastão e aproxima. E a hora que aproxima, percebam que existe uma diferença entre as cargas que tem em cada um. A gente chama isso de diferença de potencial. De novo, a gente vai estudar a diferença de potencial com muito mais detalhes mais pra frente. Mas existe essa diferença entre essas duas coisas. E essa diferença é responsável por acontecer esse rainho, esse choque, né? Que a gente até enxerga no ar se tiver em um lugar escuro. Que é muito parecido com o que acontece quando tá chovendo muito e daí cai um raio. É a mesma ideia, só que em muito menores proporções. Tudo bem? Então, como prometido, vocês entenderam aí tudo que aconteceu no gerador de Van de Graaff. E a próxima vez que vocês forem em algum lugar que tem um negócio desse, vocês podem colocar a mão sabendo o que tá acontecendo no seu corpo ali. E não tem perigo, gente. Fiquem tranquilos, tá bom? E é isso. Um abraço.